E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, 5 matérias e uma atualização para você. Vamos lá. Atualização. O ministro da Revitalização Akazawa foi lá nos Estados Unidos e tentou negociar. Eu acho que você já percebeu que eu consegui falar, né? Então, vamos, a próxima matéria aqui. Tarifas dos Estados Unidos terão impacto em pelo menos 34% das pequenas e médias empresas do estado de Fukuoka. Então você já sabe que vai dar problema pro lado de Fukuoka também. Então já estou te trazendo alguns números para você ficar esperto, porque isso reflete o que? Dependendo, procura de emprego em tal região. Já falei de um estado, já estou falando de outro agora, que tem saído. Pesquisa domiciliar de abril. Gastos caem em 0,1% em relação ao mesmo mês do ano passado. Tá? E é o legal que o governo fala assim, que é a primeira queda em 2 meses. Vai vendo, o governo é muito cara de pau, né? Mas, né, vida que se segue. Essa daqui é para você, sim, para você que é estrangeiro aqui no Japão e adora fazer uma caquinha. Fique esperto, porque o governo vai mexer nas leis, tá? Isso já está no plano de política básica. Eu preciso fazer um vídeo só com o plano de política básica, porque eles soltaram todo o plano de política básica. No vídeo passado que eu falei que era enfadonho, eles tinham soltado só uma parte e o negócio já não estava legal. Agora eles soltaram ele todo, tá? Não vou soltar nesse vídeo porque ele é grande, praticamente vai ser um vídeo. Se eu gravar ele, vai ser um vídeo só com ele. Tá? E tá falando dos estrangeiros. E esse pedacinho que eu vou trazer para você aqui tá incluso lá. Então o que isso quer dizer? Que eles vão começar a mexer nos vistos. Eles vão começar a fazer a limpa no Japão. Agora eu posso falar para você que eles vão começar a fazer a limpa. Por quê? O governo considera endurecer as medidas administrativas à medida que aumenta os problemas com os residentes estrangeiros. Agora eles vão começar a fazer a limpa. Tá? Japonês, como? Calma, gafanhoto, que eu vou trazer para você, tá na matéria. Se você quiser saber, assiste no vídeo aqui, tá? E não vou fazer você assistir até o final, tá? Vou ser legal. Mas vamos lá, continuando aqui. Japão continua incluído na lista de observação do Departamento do Tesouro americano por manipulação cambial. Por que eu gosto de trazer isso? Porque sempre tem uns doidos, chapéu de alumínio, que vivem em Nárnia, que vivem mandando mensagem quando saem vídeos assim, falando: isso é mentira, não tem como fazer manipulação cambial. Então você já sabe que o cara não entende nada de economia, né? Parte de economia e finanças zero pro cara. E o Japão ainda tá fazendo parte. Então você já sabe, né? E, última matéria, e não menos importante, tá? Mas combalidamente, déficit americano diminui 55% em relação ao mês anterior. Ah, japonês, você está trazendo notícia dos Estados Unidos? Sim. Porque para você ter uma ideia do que está acontecendo em relação às tarifas. Porque de acordo com o que está acontecendo com as tarifas, o Trump vai mexer. Pode ser para o bem, pode ser para o mal. E é nisso que nós temos que ficar de olho. A famosa geopolítica. Porque se você tem noção de geopolítica, dá para você fazer bastante coisa, principalmente no trade. Quem aproveitou ontem e conseguiu comprar ações da Tesla descontadas? Pois é, porque com aquele bate-boca lá do Trump com o Elon Musk, o que aconteceu? As ações da Tesla por um momento despencaram. Na abertura do pregão ontem deu uma despencada. Por isso que eu falo para você que quem acompanha essa parte de geopolítica e outras coisas acaba saindo na frente dos outros em relação a investimentos. Antes de começar o vídeo, eu havia falado do problema do Nubank. Então eu vou trazer para você a solução que eu estou fazendo. E que deu muito certo. Tá? Na hora que você vai vender, existe a opção de você vender pelo preço do mercado e existe a opção de você colocar o preço que você quer de venda. E você pode deixar aquilo engatilhado até o final do pregão. Aquilo dura, pelo menos esse recurso no Nubank, ele dura um dia inteiro.
Tá? Então, se você tá vendo que as ações estão dando esse problema, você fica acompanhando no home broker ali, tá? Você vê a cotação subindo. Na hora que chegou num certo patamar que você acha que aquilo tá bom, você aciona esse sistema de você colocar o preço de venda. Aí você consegue pegar e vender por um preço bacana, tá? Sem ter todo aquele desconto, aquela meteção de mão que o Nubank está fazendo. Repito, eu não sei se é bug ou meteção de mão, tá? Na parte de compra e venda. Mas na parte da compra, toma cuidado, que tem coisas assim que estão dando discrepância, dependendo do tamanho do valor da ação. Tá dando até R$5 de diferença. É muita coisa. Para falar que é só oscilação de mercado. Não, é muita coisa. Tá? Então tome muito cuidado com isso. Mas para vender tá bacana. Tá? Então só fica de olho nesse ponto. Então vamos lá, vamos começar aqui. Tá? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Clica no like, deixa lá. E clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. Tá certo? Vamos começar aqui a atualização. Adivinha quem não conseguiu negociar nada com os Estados Unidos? Pois é, o Akazawa, de novo. Em relação às tarifas, medidas tarifárias dos Estados Unidos, o ministro da Revitalização Econômica, Akazawa, realizou negociações ministeriais com o secretário do Tesouro, Bassett. O foco estava em verificar se eles conseguiam chegar em um acordo a nível ministerial e criar um ambiente propício para a apresentação de um relatório ao presidente Trump. Então você vê que o Trump não está ficando sabendo, porque você vê que se chegar alguma coisa, aí eles vão apresentar para o Trump. Então você vê que o Trump não está sabendo da negociação, entre aspas. Tá? A Casal, que está visitando Washington, manteve negociações ministeriais com o secretário do Comércio do Departamento Americano, tá? No dia 6, horário do Japão. Durante as negociações, a Casal reiterou que o forte pedido de uma revisão de uma série de medidas tarifárias. Então você vê que eles estão pedindo que o Japão seja isentado. Não tem como. Toda vez ele pede isenção, ele ganha um grande não na cara. Parece mais de malandro, né? Mas os dois, então, reafirmaram a sua respectiva posição sobre as séries de medidas e trocaram opiniões sobre a expansão comercial, medidas não tarifárias e cooperação em segurança econômica. Eles confirmaram que continuarão a se coordenar ativamente para chegar em um acordo que beneficie tanto o Japão quanto os Estados Unidos. Então a Casal manterá as negociações ministeriais com o secretário Bassett, que é considerado o grande homem de confiança de Trump. Mantendo sua postura para priorizar os interesses nacionais, o governo japonês planeja prosseguir com as negociações com visitas a chegar a um acordo entre os líderes na cúpula do G7, que será realizado no Canadá no meados desse mês. Então eles vão ver se conseguem chegar num acordo até a reunião do G7. Mas você vê que por enquanto um grande sonoro não na cara, então um grande sonoro incerteza para nós aqui no Japão também. Tá? É tenso pra caramba. Então isso foi uma atualização. Então você vê que o Japão não conseguiu neca. Olha os impactos aqui no Japão, para quem acha que está brincando. A prefeitura, no caso assim, o estado de Fukuoka, anunciou que em uma pesquisa com pequenas e médias empresas, no caso assim, a cidade, ou a prefeitura de Fukuoka, com a pesquisa com pequenas e médias empresas, após altas tarifas do governo Trump, mais de 34% responderam que seriam afetadas, incluindo a possibilidade, as possibilidades das tarifas futuras. Isso mostra que há muita preocupação com uma futura crise econômica. A pesquisa foi realizada online do dia 7 ao dia 21 de maio, com 2.299 empresas respondentes. Destas, 198 empresas, ou 8,6%, disseram estar atualmente afetadas. Então você já vê que o bicho já está começando a pegar. E
591 empresas, ou 25,8%, disseram que podem ser afetadas no futuro. Quando questionada sobre o impacto, com múltiplas respostas permitidas, a resposta mais comum foi queda nas vendas, em 519 empresas, seguida com aumento nos custos de fabricação por 361 empresas. Quando questionado sobre como poderiam, no caso assim, como responderiam, com múltiplas respostas permitidas, a resposta mais comum em 756 empresas foi repassar parte do aumento de preço. Isso é fato. Tá? Então, você já sabe que teremos mais aumentos no Japão, tá? Teremos mais aumentos em relação aos americanos lá também, e o bicho vai pegar. Então você vê que a cidade de Fukuoka ali pode ser que dê uma pequena crise em relação à falta de emprego, ou até demissões. Então, se você perceber, você que mora para o lado de Fukuoka e perceber aumento na quantidade de pessoas desempregadas, agora você já sabe o porquê. Então vamos lá. Continuando aqui, pesquisa domiciliar de abril. O valor gasto por famílias com 2 ou mais pessoas em abril desse ano, em termos reais, excluindo as flutuações de preços, caiu 0,1% em relação ao mesmo mês do ano passado. Essa é a primeira queda em 2 meses. Você acredita nisso, né? Que o povo parou de comprar em relação a 2 meses só agora, né? Por isso que eu falo que o governo japonês é meio doido. Ele dá umas canetadas nos relatórios, assim, umas coisas muito grotescas. Mas continuando. Essa é a primeira vez em 2 meses. Sim, você acredita, né? E o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações explica que, embora haja uma tendência de aumento de gastos, haja uma tendência, os caras são muito doidos para falar tendência. Não é tendência, é realidade. Como o aumento nos gastos com alimentação, também há uma tendência contínua de abstenção de compra de eletrodomésticos e outros itens devido ao aumento de preços. É aquilo que eu já havia explicado. Já deu crise, a pessoa ela pode deixar de comprar um eletrodoméstico, comprar um carro, comprar certas coisas. Por isso que quando saem aqueles relatórios falando deu um boom de venda na parte automobilística, e eu desconfio assim até o último fio de cabelo. Porque você vê aqui, se o povo não está conseguindo comprar um eletrodoméstico, ele vai se endividar com carro. Apesar que tem umas pessoas bem doidas no mundo, né? Mas você vê que aqui está falando. Vou repetir. Aumenta no caso do aumento dos gastos, aumento com gastos de alimentação, há uma tendência contínua de abstenção. Abstenção é você deixar de fazer. Tá? Compra de eletrodomésticos e outros itens devido à alta dos preços. Então o que vai acontecer? Empresas que trabalham com eletrodomésticos vai cair o serviço. Então você já sabe que é menos poder aquisitivo na mão dessas pessoas também. Então você vê que eu venho trazendo ao longo de vários vídeos, vários setores da economia que estão sendo afetados. Por isso que tem que se tomar muito cuidado aonde você, na atual conjuntura da parte econômica, toma muito cuidado aonde você vai procurar emprego. Porque se você trocar 6 por meia dúzia, não resolve. Mas continuando aqui, de acordo com a pesquisa de domicílios de abril, divulgada pelo Ministério de Assuntos Internos e Comunicações do Japão, o valor gasto por domicílio com 2 pessoas ou mais, em relação a consumo, foi de 325.717 ienes, com uma queda de 0,1% em relação ao mesmo mês do ano passado, em termos reais, excluindo flutuações de preços. Se for incluir a flutuação de preço, essa queda é muito maior. Mas você vê que o governo ainda está colocando um gasto singelo de 325. Isso é real? Não. Não é real, porque tem, como é que se diz? Dependendo da pessoa, igual eu tiro por base aqui em casa. Um exemplo bem prático, empírico, é aqui, a minha residência. Somos só eu e minha esposa, 2 pessoas. E nós vivemos com o salário dela.
O salário dela não alcança isso. Esses números que eu acabei de falar. Então, por isso que eu falo que essas realidades aqui, que às vezes que o governo japonês ele quer passar, não é bem assim. Tá? Então, você vê que ele mete uma canetada ali, uma coisa bem sem vergonha. E tem outras pessoas também que passam pela mesma situação. Tá? Que eu, então, vai falar que você é só uma pequena parte da população. Não, dependendo não. Tá? Então tem que se tomar muito cuidado. Tanto que você vê que nesse tipo de pesquisa aqui, eles não colocaram nem os solteiros, porque se coloca o solteiro, os números pioram. Então você vê que eles já fazem as pesquisas direcionadas de uma forma assim, bem pensada. Porque eles colocam assim, vamos colocar uma casa que os dois trabalham, beleza, ficticiamente falando. Mas e o resto? Porque tem casas, pessoas, tem aquelas famílias que é pai e mãe solteira, pai, no caso assim, pai e mãe já são idosos, aí tem os filhos, né, no caso os filhos assim, já são adultos que estão cuidando dos pai e mãe. Então você vê que esse tipo de coisa, eles não fazem um apanhado junto, não, eles fazem de uma forma que saia benéfico para eles, mas é complicado, né, isso. Mas continuando aqui, olha só esses números. Analisando a distribuição de vestuário e calçados, diminuiu 2,1% devido à falta de crescimento na venda de vestuários. Devido ao fato de abril ter sido muitos dias com temperaturas baixas em comparação ao ano anterior. Quem acompanha o canal que deve se lembrar, que eu sempre falei, tá frio pra caramba aqui, etc. Nós já estamos no mês 6, praticamente que né, tá se encaminhando para o término da primeira quinzena. A temperatura tá mais ou menos ainda. Era para estar bombando o calor esse ano, mas tá mais ou menos. Mas tirando esse fator de temperatura, você vê que diminuiu. Então você vê que nas fábricas que mexem com calçado e vestuário, diminuiu o serviço. Porque se não vende, não tem pedidos. Não tendo pedido, não tem trabalho. Então já deu para você sacar que essa parte deu uma despencada no Japão. Móveis e utensílios domésticos diminuiu 0,4% devido à redução nas compras de bens duráveis domésticos, como ar-condicionado, máquinas de lavar, forno de micro-ondas. Então você vê que despencou também 0,4% nas empresas que trabalham com esses bens duráveis. Então você vê que está sobrando o que na indústria do Japão que está aumentando? É complicado. Igual ontem eu fui no mercado, na região aqui na Katsugawa, onde eu moro. Brincadeira, uma espiga de milho 200 ienes. Eu falei, mas nem a pau que eu compro um troço desse. Eu bati até foto, eu esqueci de colocar lá, eu ia colocar na guia comunidade. 200 ienes, uma espiga de milho, é tenso. Antigamente, a gente pagava Ryakohen, então teve um aumento de 100% no milho, de um ano para o outro. O troço é complicado, né? Mas enquanto isso, os alimentos, né, aumentaram 0,3% devido ao aumento nas compras de alface e tomate, que à medida que os preços dos vegetais frescos e outros itens se estabilizaram. Não foi para todos, tá? A parte de vegetais, mas realmente essa parte de alface deu uma estabilizada. O tomate está meio salgado ainda, mas o alface estabilizou bem, tá? O repolho, determinados locais, você consegue com preço bom. Determinados locais, se você ainda encontra com preço salgado. Então não foi para todos os itens. Mas o alface eu já consegui encontrar a Ryakohen, que eram os preços vendidos há tempos atrás. Então isso, tá bacana. Então nisso aqui se comprova. Tá? Não adianta eu querer só descer a lenha do governo e não falar a verdade. Não, a alface realmente você encontra por 99 ienes, Ryakohen, assim, tá? As compras de arroz que vinham subindo de preço também aumentaram, marcando o primeiro aumento real de alimentos em 8 meses. Você vê que os caras são bem doidos, né? O primeiro aumento real de alimentos em 8 meses. Faz sentido para você? É por isso que eu falo que o governo japonês é um governo muito doido.
O Ministério do Interior, no caso assim, de Assuntos Internos e Comunicações, declarou: o preço dos vegetais os preços dos vegetais se estabilizaram, os gastos dos alimentos aumentaram e a propensão ao consumo permanece positiva. Vai vendo, eu não sei aonde que estão vendo positividade nisso, né? Mas o que leva a observar uma tendência de gastar em vez de poupar. Você vê que o relatório só falou diminuição de venda de vestuário, diminuição de venda na parte de bens duráveis e, como é que se diz? E aumento de gastos com alimento. Então você vê que a propensão, no caso, é só cortar gastos de um lado e ter gastos do outro. Por quê? Não está sobrando grana para os outros, como é que assim, para as outras modalidades ali. Então você vê que a parte de alimentação no Japão está ficando muito cara. Então por isso que eu falo para você, toma cuidado. Então continuando aqui, os gastos com alimentos aumentaram e a propensão ao consumo permanece positiva. Eu não sei que parte positiva é essa, porque a pessoa é obrigada a comer ou passa fome. Mas antes sim era melhor ela gastar com uma fruta, um legume, uma verdura, do que ter que parar no médico e ter que tomar multivitamínicos ou outras coisas assim, por anemia, desnutrição e falta de vitamina, etc. Então às vezes o barato sai caro, tem que se tomar muito cuidado com isso. O que nos leva a observar uma tendência de gastar em vez de poupar? Não, essa tendência não existe de acordo com o relatório. Você vê que nem eles conseguem, como é que se diz assim, fazer análise de um relatório. Por outro lado, com o aumento nos preços, também há uma tendência contínua de evitar a comprar bens duráveis no lar. Por isso, monitoraremos de perto as tendências futuras. Então você vê que nem o Ministério não consegue fazer uma análise de um prospecto bom. Mas de qualquer maneira, já fica esperto. Tá, você que pretende vir para o Japão, já sabe, né? Que o bicho está pegando por lá de cá. Claro que tem sempre os Nárnias que falam que não. Mas você vê que o próprio governo está falando. Essa daqui é bacana. Essa daqui é a parte que vai mexer com os vistos das pessoas. Presta bem atenção, gafanhoto. Porque se você mora aqui no Japão, dependendo da situação, isso vai te pegar. Ah, japonês, mas eu sou uma pessoa de bem. Tudo bem, não há problema. Ninguém está falando que você é um mau caráter. Mas se você atrasar seus impostos de alguma maneira, isso vai repercutir para você. E eu vou trazer isso para você aqui nessa matéria. Tá? Então presta muito bem atenção. Tá? Porque dependendo, em cima disso aqui, o Japão vai começar a fazer a limpa. Escuta o que o tiozão está te falando. Você vê que o tiozão aqui não costuma errar nas previsões que ele faz. Tá. Saiu até na mídia, assim, televisiva, no jornal japonês, né? Geralmente pega o Japão inteiro. Olha só. 外国人との共生社会の実現を目指す関係閣僚会議が開かれました。この中では政府の総合的な対応策が改定され、在留外国人の増加に伴い迷惑行為などの問題も増えているとして、外国人にも責任ある行動を求めるとともに行政措置の厳格化などを検討していく方針が盛り込まれました。また関連の施策を省庁横断的に進めるため、内閣官房に事務局を新設することになりました。 Pois é, se você entende japonês já deu para você sacar, né? Mas isso aqui é só um pedaço, tá? Porque o plano básico de política do governo japonês, que eu quero trazer em outro vídeo, essa parte aqui ele é mais extensa. Ela é mais extensa e mais descritiva. E eu li, por isso que eu estou falando que eu, de acordo com o que está aqui, eu vou complementar e vou te dar todo o parecer do que eu acho. Tá? Então vamos lá. À medida que o número de residentes estrangeiros no Japão aumenta, tanto que você viu, você escutou o vídeo, você deve ter escutado a palavra gaikokujin, tá? É o caso do estrangeiro. Claro que eles falaram da forma mais bonita, que eles poderiam ter falado gaijin, né? Só que muita gente acha que é ofensivo. Nada contra.
Então, continuando aqui, né? Então, à medida que o número de residentes estrangeiros no Japão aumenta, também aumentam os problemas de comportamento incômodo. Isso é fato, tá? Sempre tem uns, como é que fala assim, um povo que acha que o mundo tem que se adaptar a eles. Principalmente tem muito brasileiro, que é assim, que o mundo tem que se adaptar a mim, não eu que tenho que me adaptar ao mundo. Eu acho isso de uma arrogância e prepotência enorme. Por quê? Você está vindo de um local para o outro. Você já saiu do seu país. Então é sinal que você já não tem muitas condições ali dependendo. Porque você dependendo da pessoa, se tivesse condições, eu não sairia. Isso para começar. E a obrigação dela é se adaptar ao outro país. Seguir regras, normas, diretrizes e etc. Normas morais. Mas as pessoas não. Ah, se eu seguir isso, eu vou ser baba-ovo de japonês. Não, gente, isso aí é regra. Isso é o mínimo. As pessoas ainda não entenderam que para a pessoa ser livre e ter paz, ela tem que pagar um preço. E o preço da liberdade é você seguir as regras. É o mínimo. Porque se você não seguir as regras, você vai ser enquadrado de alguma maneira. Seja regra moral, regra civil. Tá? Então tem que se tomar muito cuidado nesse ponto. Tá? Então, porque tem muitos brasileiros que acham que o Japão tem que se adaptar a eles. Que eu sou o rei da cocada preta, eu sou a última bolacha do pacote, então eu sou um caso raro e eles têm que me idolatrar. Não, para com isso. Tem muitos assim aqui. Tá? E é nisso que esses sofrem mais. Porque o sistema está contra mim, que não sei o que, e começa a inventar aquele monte de plano, como é que se diz? Que parece teoria da conspiração. O mundo está contra mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Mas o que você faz para o mundo te amar? Pô, não faz nada também, então é tenso, né? Então o governo está exigindo um comportamento responsável dos estrangeiros e está considerando reforçar as medidas administrativas. Além disso, uma nova secretaria será criada no secretariado do gabinete para promover medidas relacionadas entre ministérios e agências. Então você vê que o governo japonês está criando mais um secretariado que não há necessidade, vai gastar mais dinheiro à toa. E no dia 6, o governo realizou uma reunião de ministros relevantes no gabinete do primeiro-ministro para discutir a concretização de uma sociedade no qual as pessoas e estrangeiros possam coexistir. No caso, assim, a parte do plano básico, tá, da política do Japão. Tanto que essa matéria em outros, como é que fala assim, em outros canais que eu falo assim, mídias japonesas, tem umas matérias muito grandes. Tá? Chega até a ser cansativo de ler. E é isso que eu quero trazer para você depois em outro vídeo. E nessa reunião, o primeiro-ministro Ishiba mencionou que o aumento no número de residentes estrangeiros no Japão e afirmou: há casos de crimes, há casos de perturbações e uso indevido de vários sistemas que deixam o público desconfortável. Tomaremos medidas rigorosas contra aqueles que não seguem as regras e gostaria que as medidas necessárias fossem implementadas de forma constante. Isso é, fora aquelas outras medidas que, se a pessoa atrasar o imposto dela, a prefeitura ela tem a obrigação, ela é obrigada a notificar a imigração. É automático. O cara atrasou o imposto, a imigração vai ser notificada. Para quê? Para mexer no visto da pessoa. Então, fica de olho. Mas continuando aqui, isso não acabou. Na reunião, as medidas abrangentes de respostas do governo foram revisadas e a importância de pedir aos estrangeiros que compreendam as regras e os sistemas japoneses e ajam de forma responsável foi reafirmada. Além disso, o plano inclui a consideração... Presta bem atenção agora, porque isso aqui muita gente vai mandar uma pergunta que já está no meio do vídeo. A resposta está aqui. Muita gente vai perguntar isso e a resposta já está aqui. Olha só. Além disso,
o plano inclui a consideração de medidas administrativas mais rigorosas, com a criação de um sistema para verificar a situação do pagamento de impostos e contribuições previdenciárias e refleti-las nos exames de residência. O que isso quer dizer? Exame de residência. Quando a pessoa ela vai tirar o visto, ela passa-se por exame de critério. Só que nesse caso aqui, nós já estamos falando de pessoas que já estão dentro do Japão. Então, na hora da renovação de visto, isso vai ser refletido. E se a pessoa tem permanente, isso vai ser refletido também, com a perda do permanente. Então você vê que eles vão usar isso aqui, dependendo, para fazer a limpa no Japão. Porque eles só vão cortando, só vão diminuindo o tempo de vista. Né? Dependendo da pessoa, só vai cortando, diminuindo. Vai chegar um momento que eles vão falar, não, rala o peito. Tá? Porque o tempo de visto vai ficar tão curto que eles vão falar, não vou te dar mais visto, rala o peito. Porque já está tendo uma série de problemas. Porque a imigração aqui no Japão, ela funciona o seguinte, você está com problema, dependendo, se você for lá, for um cara bacana, conversar na boa, eles vão te dar um prazo para você resolver aquela situação. Eles não são espartanos ao ponto de falar assim, não, o negócio é assim, assado, papum. Dependendo da situação, é aquela bastante, tem que saber conversar. Mas também tem aquela ideia que qual que é o delito da pessoa, o que ela aprontou e etc. Isso tem os agravantes também. Por mais que vai chegar uma pessoa assim, japonês não, eu perdi meu visto, que não sei o quê. Mas o que você fez? Conta essa história direito, porque o Japão não corta vistos assim não. Então, dependendo, porque isso já aconteceu não comigo, tá? Graças a Deus. Mas já vi parentes acontecerem isso. E com outras pessoas também. Então a pessoa vai lá na imigração, a imigração vai dar um prazo. Ó, você tem um prazo de tanto tempo para você resolver essa situação. A pessoa resolveu, vai renovar o visto. Claro que não vai voltar para a mesma quantidade de tempo. Ele vai passar por um tempo em observação. Tá? Em cima desse tempo de observação, ficou tudo ok, joinha, volta-se para o tempo de visto que ele tinha antes. Então tem muitas coisas que as pessoas desconfiam, mas muita gente acaba perdendo visto porque faz caquinhas, de alguma maneira. E tem muita gente que, como é que se diz? Acha que o Estado ele tem que se adaptar a ele. Então, no caso, eu só posso pagar X. Beleza, não há problema, mas se você tentou ir lá negociar, nem tentei, então não chora. Você tem que ir lá tentar negociar. Eles não conseguiram, beleza, mas você apresentou os seus termos? Você apresentou os seus termos de forma documentada? Porque muita gente vai para negociar, mas não leva documentos. Não leva nada comprovando. Aí é aquela velha história de boca. E você sabe que existe o racismo. Isso é fato. Não vou negar que existe. Isso existe. Existe. Institucional, então, puta merda, mais ainda. Então, nesse ponto, você tem que levar as coisas de uma forma que você se blinde. Então, leve os documentos para negociar. Porque a partir da hora que você leva certas coisas para negociar, não há problema. Foi igual que já aconteceu comigo tempos atrás, aconteceu com minha esposa. Tempos atrás, nós fomos lá para falar em relação ao pagamento do imposto ali. O cara mal olhou na nossa cara e falou, não dá para fazer, e acabou. Pum. Beleza, voltamos no outro dia, outra pessoa pegou o nosso caso e fez. Então você vê que existe o racismo nessa parte, existe. Por isso que não pode esmorecer, não pode desistir, mas você tem que, como é que se fala assim, tentar fazer da melhor maneira possível, para você se proteger. E aqui, você vai ver que vai dar problema, muita gente vai começar a perder muito mais visto daqui para frente. Escuta o que eu estou te falando. Mas continuando aqui. Além disso, o governo decidiu estabelecer uma nova secretaria no gabinete, visto que é necessário fortalecer a função de torre de controle para promover as medidas relacionadas
em todos os ministérios e agências. Então você vê que vai ter um pilar central que vai passar o serviço para todo mundo. Basicamente é isso. Então você que é estrangeiro aqui no Japão, comece a ver melhor como é que está a sua estadia aqui, principalmente do lado financeiro, tá? Porque agora está chegando os impostos. O japonês não estou com condições. Beleza, vá na prefeitura com todos os documentos, olherites, conta de água, luz, gás, internet, roquém, de carro, etc. Vá. E apresente. Tá? E fala assim, ó, não estou com condições por causa disso. E vê o que dá para fazer. Porque realmente, dependendo, porque agora de início, eles dão a opção de você pagar à vista ou em 4 parcelas. Mas dependendo ali das 4 parcelas, sai muito salgado para a pessoa. Então, dependendo, dá para dividir. Dá para dividir em mais prestações, dá, mas você tem que ir lá negociar. Tá? Não vá achando que você, com o poder da telepatia, o governo japonês vai entender que você está numa situação ruim. Não existe telepatia. Tá? Vá lá e tente negociar. Plano de matéria aqui. O Departamento do Tesouro americano publicou um relatório analisando as políticas monetárias de vários países. E o Japão continua incluindo na sua lista de observação para verificar qualquer manipulação intencional de valores monetários. Por que disso? Porque o Eda vive especulando. Simples assim. Que toda vez que o Eda especula, eu trago aqui no canal. Tá? O miserável está especulando. Tá? Então você vê que ele vive especulando e com essas especulações mexe no câmbio. E mexendo no câmbio, dependendo da situação, é manipulação cambial. Isso é fato. Tá? Mas, continuando aqui. O Tesouro americano apresentou um relatório no Congresso que analisou as políticas cambiais dos parceiros comerciais ao longo do último ano e tornou público o seu conteúdo. O Japão foi incluído na lista de observação para verificar se há alguma manipulação intencional da moeda. Isso é óbvio. Tá? O Japão cansou de fazer isso. E a lista de observação designa países e regiões que atendem a 2 dos 3 critérios a seguir. Um grande superávit comercial com os Estados Unidos e um grande superávit em conta corrente. Intervenção contínua unilateral no mercado de câmbio. O Japão atende a 2 desses critérios. Um grande superávit, um grande superávit, rapaz, quase que não saiu agora, hein? Comercial com os Estados Unidos e um grande superávit em conta corrente. Aí já não é, tá? Não é tão grande assim na parte da conta corrente. Mas o que acontece? Porque a parte do superávit ali, o déficit, ele é dividido em 2 critérios. Tem essa parte da conta corrente ali e a parte do balanço comercial. Então nessa parte da conta corrente, realmente o Japão está sempre no azul e eu trago para você aqui. Então você vê que ele se gaba de ganhar muito dinheiro no exterior na hora que repatria. E é nisso que ele se lasca. Tá? Só que, nesse ponto, o que acontece? O Eda ele vai e especula. Aí o dólar bomba, o iene desvaloriza. Aí daqui a pouco dá alguma coisa no mercado, que existe o fator contrário, que o iene valoriza, o dólar cai. Aí o que acontece? Para o Japão não é lucro o dólar ficar despencado. Para o governo japonês, não. Mas para o povo, sim. Por quê? O iene forte, ou fraco, ele vai determinar a compra das commodities. E essas commodities que o Japão usa para poder fazer novos produtos, né? Fazer novos, como é que fala assim? Produtos de uma série, como é que se fala? De uma série de fatores ali. Tá? Japonês, você até enrola pra caramba, tá falando. No caso, ele vai comprar o ferro, vai fazer carro e estrutura de casa e outras coisas. Então você vê que é para uma série de segmentos. Então nesse ponto, se o iene estiver alto, ele vai pagar menos. Aí as coisas aqui dentro ficarão mais baratas. Só que nisso o governo japonês ele vai ganhar menos com os títulos, investimentos e repatriação de dinheiro.
Então o que que acontece? O Ueda vai lá, ele dá aquela especulada gostosa, pum, aí troca, inverte. O iene perde valor, o dólar aumenta. Aí o Japão compra commodities com preços mais caros, aí o produto que você compra fica mais caro. Uau, no caso, não digo tanto o arroz, tá? Mas você vê que produtos estrangeiros, você vê que telefones aumentam de valor por causa do que? As peças vêm de fora. Bases de casa, alguma coisa para construção da casa vem de fora também, aumenta seu valor. Então, uma série de produtos aumentam os valores. Você vê que a parte de hortaliças aumenta o valor também, porque compra-se fertilizantes, químicos a preços mais altos, porque o dólar está mais alto. Então, isso, aí no caso o agricultor vai repassar o valor, e nisso as hortaliças ficam mais caras. Então você vê que dá essa oscilação aqui. Para um lado ganha, outro lado perde. Então você vê, se o governo ganhar, a população perde. Se a população ganhar, o governo perde. Então você vê que fica esse cabo de guerra. E para isso, tá? Então toda vez que começa a dar aquele sinal assim, agora vai começar a despontar a deflação, o Ueda vai lá e, no caso, ele faz aquela famosa especulação. Ele começa a especular, aí dá inversão de valores, e você já sabe o que acontece. Então por isso que, nesse caso, a inflação aqui no Japão, ela não tem um prazo. Infelizmente, assim, nós vamos ter que lidar com a inflação por muitos e muitos e muitos anos, enquanto continuar toda essa palhaçada. A não ser que dê uma grande intervenção do exterior. Caso contrário, né? Então, continuando aqui, o relatório destaca que as intervenções de mercado realizadas pelo Ministério das Finanças do Japão para corrigir a desvalorização do iene foram tornadas públicas e a transparência foi garantida. O relatório também enfatiza que a posição de que as intervenções devem ser limitadas a circunstâncias extremamente excepcionais com consulta apropriada. Aí é tenso, né? Por quê? Isso aqui mostra que o Japão está totalmente atrelado aos americanos. Porque o Japão ele não pode fazer nenhuma intervenção de mercado sem notificar os Estados Unidos. Então, antes de fazer a intervenção, ele tem que notificar os Estados Unidos que ele vai fazer uma intervenção. Se os Estados Unidos autorizarem, o governo japonês pode fazer a intervenção no mercado. Então é aquela velha história. O Japão tem autonomia nenhuma. O Japão não tem autonomia na parte cambial dele nenhuma. Ele teria que usar essa parte das tarifas para desmamar. Agora teria que ser esse momento. Você vê que eu estou te trazendo aqui por A mais B que o governo japonês ele depende do governo americano. Não há outra palavra para falar. Vou ler de novo, caso você esteja com cera no ouvido ou não entendeu. O relatório também enfatiza a posição de que intervenções devem ser limitadas a circunstâncias extremas e excepcionais com consulta prévia apropriada. Então já deu para você entender que o Japão é totalmente dependente dos Estados Unidos. Então essa situação com os americanos isso não vai mudar. Essa parte do problema, né, do problema ali das terras raras, que você vê que a Suzuki teve que paralisar sua linha de produção, isso não vai melhorar muito também. Enquanto não der essa desmamada. Então não se prepare para um belo, lindo futuro próspero do Japão. Não tenha essa ilusão. Tá? Os outros países também na lista de observação incluem China, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Suíça. Embora o Tesouro não tenha designado a China como manipuladora cambial, aponta que há uma significativa falta de transparência em suas políticas e práticas em relação às taxas de câmbio. Mas, menino, logo a China não ser considerada manipuladora cambial. O que a China mais fez na década de 80 e 90 foi manipulação cambial. Pô.
É texto pra caramba, mas tá bom, né? Vamos passar aqui. O déficit comercial dos Estados Unidos em abril foi um pouco mais de 61,6 bilhões de dólares, com uma queda de 55% em relação ao mês anterior. Pô, isso é bacana, mérito do Trump, tá? Isso provavelmente se deve à desaceleração das importações de última hora, que aumentaram antes da implementação de toda a medida tarifária do governo Trump. Então, já dá para você sacar que houve uma desaceleração na importação. Então, as pessoas pararam de comprar de última hora. Tá. Então, você vê que isso caiu não por mérito, né? Que houve as negociações aí, então nós conseguimos um preço melhor, então diminuiu a compra e venda. Não, as pessoas pararam de comprar lá nos Estados Unidos. De acordo com as estatísticas comerciais divulgadas pelo Departamento do Comércio americano, as importações de bens e serviços combinadas de abril desse ano foram um pouco mais de 350,9 bilhões de dólares, com uma queda de 16,3% em relação ao mês anterior. Então você vê que não é em relação ao ano passado, é ao mês anterior, o que é um agravante muito maior. Por quê? Por que você acha que o governo japonês, quando ele faz os relatórios, é em relação ao ano passado, não ao mês anterior? Porque ele diminui a parte do agravante. Porque quando você coloca no mês anterior, o agravante aumenta. Porque você sabe que é uma situação real. Em relação ao ano passado, você coloca uma situação que já passou e a situação real. Diferentemente da situação que está acontecendo agora. Então você vê que o agravante é muito maior. Mas continuando aqui. Enquanto isso, as exportações, aquilo que os Estados Unidos vendem, foram um pouco mais de 289,3 bilhões, com um aumento de 3%. Como resultado, o déficit comercial em abril foi um pouco mais de 61,6 bilhões, ou convertendo para ienes, 8,8 trilhões de ienes, com uma redução de 55,5% em relação ao mesmo mês do ano anterior, em relação ao mês anterior, quando foi o maior déficit já registrado, porque houve aquela corrida lá da compra e venda, etc. Em abril, o governo Trump impôs uma série de tarifas uniformes a todos os países e regiões e as tarifas sobre os automóveis importados. Em março, as importações aumentaram significativamente à medida que as pessoas tentavam garantir os estoques antes que essas tarifas fossem impostas. É aquilo que eu já relatei aqui no canal, quando aconteceu. Por isso que eu falo para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui. Para você acompanhar sempre, ficar sempre muito bem informado do que está acontecendo nessa parte aqui do Japão. Em abril, a corrida para importar diminuiu e ocorreu uma reação negativa, porque o imposto já estava lá. Tá? O governo Trump, também implementou medidas para dobrar as tarifas adicionais sobre aço e alumínio de 25% para 50%, desde o dia 4 desse mês. No futuro, a situação comercial provavelmente será fortemente influenciada pelas negociações com a China e outros países sobre as medidas tarifárias. Só que o Trump ele é muito doidão. Tá? A partir da hora que ele coloca 50% para o povo, 50% volta para ele também. Tá? E nisso, o que acontece? As coisas vão ficar mais caras para os americanos. E nisso você já sabe que os americanos dependendo vão comprar menos. Isso nós estamos falando aqui só de âmbito Japão. Se você for ver que existem outros países, no caso União Europeia ali, a parte da União Europeia, Canadá e etc., a coisa vai ficar muito mais tensa. Mas de qualquer maneira, tá, você já está ciente ali que a diminuição do déficit americano ali não foi por questões de compra e venda, foi por questão que as pessoas, os americanos deixaram de comprar. E se muitos compram do Japão, muitos japoneses deixaram de ganhar também, porque não venderam para os americanos. Por isso que eu falo que aquelas pessoas que acham que o Japão está
tá lindão, que não está acontecendo nada, é melhor rever seus conceitos. Por isso que eu sempre trago informações de vários âmbitos, de vários ângulos, que é para as pessoas terem noção realmente do que está acontecendo. Tá? Para não viver nessa parte de Nárnia. Só que, no caso aqui, né, você vê que a parte de logística está tendo movimentos, está tendo movimentos, está caindo, está caindo. Então, para quem investe na parte de ações, na parte de logística, dependendo, toma cuidado. Tá? Você vê que com a diminuição aí, a perda de valor, isso vai acontecer, com certeza. Da mesma forma que muitas empresas aqui no Japão vão perder valor. Tá? Por isso que você tem que saber muito bem aonde que você vai aportar seu dinheiro, a forma que você vai fazer. Tome cuidado, pelo amor de Deus, eu canso de falar isso, mas vou repetir mais uma vez nesse vídeo. Fazer investimentos, principalmente renda variável agora, requer uma certa cautela. Tome cuidado aonde você vai pegar seu curso de investimento, ou quem vai te auxiliar, porque dependendo dessa pessoa pode te fazer perder dinheiro em vez de você ganhar. Eu sugiro que você estude um pouco de educação financeira antes de você se aventurar nessa vida de fazer investimentos. Porque ela é complicada, é difícil? Não é, muito pelo contrário, é uma coisa muito mais simples e eu me arrependo de não ter entrado nessa vida muito antes. Tá? Porque eu sempre tinha aquele medo que eu sempre escutava as pessoas falando, não, o mercado de câmbio é isso, o negócio do mercado de câmbio é aquilo, e ficava com medo. Então sempre ficava só na renda fixa ali, e nunca entrava na renda variável. No dia que eu perdi o medo e comecei a fazer aos poucos a renda variável ali, aí eu comecei a ver que não era um bicho de 7 cabeças, mas você tem que ter uma certa cautela. Você não pode escutar tudo que fala no mercado, tudo que fala no YouTube, Dailymotion da vida e etc. Você tem que ver muito o que está acontecendo na parte de geopolítica. E o mais fundamental, você tem que ter confiança na pessoa que está te ajudando. Porque se você não tiver confiança na pessoa que está te ajudando, tu vai viver atormentado. E o mercado de câmbio ele é muito volátil. Tá? E nisso, para você perder dinheiro aqui e ali, é muito fácil. É fácil mesmo perder. Tá? É igual as oscilações que tiveram na Casa Bahia ontem. Casas Bahia, depois que saiu no relatório que eles estavam para renegociar a dívida, que não sei o que, o troço subiu, puf, de uma vez. Quem acompanha o mercado deve ter percebido. Mas logo depois começou. Então quem aproveitou o pico ali, aproveitou. Quem não aproveitou, pô, larga para lá. Porque senão vai acabar perdendo dinheiro. Da mesma forma, muita gente falando, compra Bitcoin. Porra, mas compra Bitcoin. Com que base você está falando para comprar Bitcoin? Olha lá a cotação. Isso está subindo ou está despencando? Porque se estiver subindo, o cara falar para você comprar Bitcoin, você vai perder dependendo. Porque na hora que o Bitcoin ele é muito volátil. Ele sobe, daqui a pouco ele dá uma despencada lá embaixo. E na hora que despenca, muita gente entra em desespero. Essas pessoas que entram em desespero que são pessoas que não têm estômago para o mercado. Ou colocam dinheiro que elas vão precisar de usar. Isso é loucura. Você não pode colocar em renda variável o dinheiro que você vai precisar de usar para daqui 1 mês, 2 meses. Nunca faça isso. Só coloca em renda variável dinheiro que você não vai precisar para daqui 10, 15, 20 anos. Bitcoin é a mesma coisa, por causa da valorização. Então tem que se tomar muito cuidado onde você perde. Porque senão você vai perder mais do que ganha. Aí daqui a pouco, como já apareceu aqui no canal, japonês, renda variável, no caso das ações, não é para qualquer um. Nesse ponto eu concordo, não é para qualquer um. Eu perdi dinheiro, é muito difícil. Pô, o que você fez? A pessoa não respondeu mais. Eu fiz a pergunta, o que você fez? A pessoa não respondeu. Então fica difícil assim, pô, pra caramba. Mas dá para ganhar? Dá para ganhar. Dá para ganhar fazendo pequenos trades também.
tá? Porque eu faço pequenos trades para poder, como é que fala, adiantar meu lado. Tem muitas coisas que é possível fazer. Pô, é possível. Não é impossível. Da mesma forma que existem os dois lados da balança, se você perde, você ganha também. Não existe um negócio que você só perde. Tá? Mas você precisa ser criterioso. A única coisa assim, que você só perde mesmo, a grande maioria, é você apostar online. É igual que tem os bets no Brasil. Aqui no Japão tem um joguinho chamado FX. Tá? O que é? Eles vão te dar, eles vão te falar, eles vão te fazer uma pergunta baseada no mercado de ações. A ação tal, pelos próximos tantos minutos, ela vai subir, ela vai descer. Se você acertar, você ganha. Mas se você errar, você perde. E esse joguinho, aqui no Japão, basicamente, eu acredito que ele seja, como é que se fala? Fugiu a palavra? Ele não seja proibido, ele seja legalizado, porque tem muitas empresas que fazem a propaganda desse joguinho, por incrível que pareça. Só que nisso é um joguinho de apostas, não é um joguinho, no caso assim, na parte financeira que você tá fazendo aportes ali realmente para o seu futuro. É um joguinho igual bet. Então a tendência da pessoa perder é muito maior do que a pessoa ganhar. Só que pessoas leigas vão achar que ela está fazendo investimentos, e não é. Tá? Então tem que se tomar muito cuidado, pelo amor de Deus, nesse ponto. Tá? Quando você vai ver o profissional ou a pessoa que vai te passar o negócio, vê a idoneidade dela, vê a experiência de mercado, né? Vê uma série de fatores. Não vá acreditando tudo de orelhada, tá? Porque é muito complicado. Porque tem gente que fala de mercado de ações que a pessoa ela nunca investiu na vida. E não são poucos. Isso é muito complicado. Tá? Então pega pessoas que têm a vivência de mercado, que sabem analisar um gráfico, que ela sabe analisar a parte geopolítica, porque em cima disso ela vai te explicar o que ela faz para poder pegar esses insights e passar para poder ele fazer o investimento dele. Porque esse tipo de coisa vai influenciar muito para você, porque para fazer negociações de renda variável é uma série de fatores, não é nenhum nem outro. São vários fatores. Mas, japonês, mas nesse ponto é difícil? Não, não é. Tá? Dá para simplificar? Isso dá. Eu uso de forma simplificada. Mas, como é que você diz? Eu aplico para mim, não aplico para os outros. Tanto que eu não ensino, não dou aulas nem nada nesse ponto. Mas pouco a pouco eu vou tirando meu pezinho, como é que fala assim, da lama, e vou trazendo aqui no canal também, para as pessoas verem que a coisa não é tão assim. Mas dá para fazer, dá. Mas tem que ter uma certa precaução. Tenha precaução, tá? Por favor. Da mesma forma que a parte cambial do Japão não tá legal e a parte empregatícia do Japão não tá legal. Então tome cuidado, por favor, tá? Nesse ponto. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal. E eu vou ficando por aqui e mais